Agradeço a todos aqueles que já estão nos acompanhando pelas mais diversas redes sociais. Eu gosto sempre de cumprimentar as pessoas, mas eu não sei porquê, se o problema está aqui na minha conexão, eu não consigo ver o nome nem as perguntas de vocês hoje. Mas sintam-se todos abraçados com os meus votos de que Jesus e os benfeitores nos envolvam nas melhores vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. O tema das nossas reflexões da noite, a terceira parte do Livro dos Espíritos, a 10ª lei moral, a lei de justiça, amor e caridade, mais especificamente a questão 886. Quando Kardec indaga aos imortais qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia Jesus. Quando pensamos em caridade, nós estabelecemos que esta palavra é o que verdadeiramente importa nas nossas atitudes perante o mundo. Quando Kardec codificou a nossa doutrina, existia na sua época um lema que era propagado pelas igrejas de uma forma em geral. Fora da igreja não há salvação. Mas Kardec, sob a batuta dos bons espíritos, houve por bem em trazer para o espiritismo esse lema, mas de uma forma verdadeira, de uma forma que fosse propositiva para os nossos dias. Porque não é o nosso credo que nos salva, mas aquilo que nós fazemos da nossa crença, ou seja, a nossa conduta, a nossa disposição em agir no bem, em nos fazer pessoas melhores e em estabelecer curvas de ternura com as outras pessoas. Daí, o lema da nossa doutrina, conforme o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, é: fora da caridade não há salvação. E quando pensamos na caridade, nós abrimos dois flancos. Porque a caridade pode se dar de forma material. Quando eu dou coisas, quando eu dou objetos, ou seja, eu posso dar dinheiro a uma obra de caridade, eu posso dar uma coisa minha, seja uma roupa, seja um alimento, a quem esteja necessitando, mas existe igualmente a caridade moral. Quando ao invés de dar coisas, eu dou de mim mesmo. Mas os dois tipos de caridade, eles são importantes. Mas Kardec, no Livro dos Espíritos, tem a oportunidade de indagar aos benfeitores da imortalidade qual o verdadeiro sentido dessa palavra caridade, conforme entendia Jesus. E a resposta dos bons espíritos nos conduzem à caridade moral. A caridade de quando nós damos de nós mesmos, damos do nosso sentimento, damos do nosso tempo. Isso sem querer dizer que a caridade material não seja importante, mas que a caridade moral é quando a gente consegue renunciar aos nossos desejos, aos nossos ímpetos, para ir ao encontro das outras pessoas. E a resposta dos bons espíritos, eu gosto sempre de, em palavras ou em letras, guardar para fazer o processo de memorização. Então pensem, BIP, porque a resposta à questão 886 do Livro dos Espíritos é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Agora eu acho que ninguém esquece mais. Nós precisamos ser benevolente para com todos. E o que quer dizer isso, Rafael? Vamos decifrar essa palavra, buscar na sua etimologia. Bene volere. Vem do latim dois radicais. Volere, querer, desejar. Bene, bem. Quando nós queremos, desejamos o bem, mas os bons espíritos nos dizem de todas as pessoas, de todos, não apenas daqueles que nos são caros, não apenas dos nossos familiares, não apenas daqueles que pensam iguais a nós. Então vejam, Jesus entendia a caridade não só sob o seu aspecto material, mas sob o seu aspecto moral, e numa primeira possibilidade, na benevolência para com todos. Que proposta de Jesus! Que desígnio para os dias atuais nós desejarmos o bem de todas as pessoas. Nesses tempos onde as pessoas se dividem, nesses tempos onde as pessoas costumam viver as turras umas com as outras, Jesus quer que nós façamos o bem, desejemos o bem a todas as pessoas. E o que isso representa? Que nós devemos desejar o bem a quem pensa diferente de nós, a quem vota diferente de nós, a quem torce por um time diferente de nós, aquele que se faz o nosso inimigo, aquele parente difícil,
Aquela pessoa do ambiente de trabalho que às vezes eu não tenho nem coragem de olhar para o rosto dela, porque muitas pessoas, mas parece que o meu santo não bate com o santo dessa pessoa. Observam? A gente ainda é imperfeito e coloca a culpa nos santos, porque o santo só não bate porque os meus fluidos não estão compatíveis com os daquela pessoa, mas a gente coloca a culpa no santo, que é sempre superior a nós, porque são espíritos de um grau maior ao nosso. Mas a proposta de Jesus é nós fazermos o bem, desejar o bem dos políticos, que muitos de nós queremos esganar, dos bandidos. Ah, mas como assim, Rafael? Desejar o bem dos bandidos? E quando nós abrimos o Evangelho de Jesus, lá no seu Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44, Jesus nos traz 3 propostas para nós desejarmos, querermos o bem de todas as pessoas. Vamos relembrar? Ouvistes o que foi dito. Amarás o vosso amigo e odiarás os vossos inimigos. Mas eu te digo de uma forma contrária. Amarás os vossos inimigos. Quererás o bem daquele que não quer o seu bem. E orarás por aqueles que vos maltratam e caluniam. Então, temos no Sermão do Monte um caminho para ser benevolente para com todos. Amai os vossos inimigos. O caminho da ação. É eu fazer o bem através de ação àquele familiar difícil, àquela pessoa que se fez minha inimiga. Essa seria, na gradação, a primeira proposta de eu ser benevolente. Mas Jesus nos traz uma proposta secundária, um segundo passo, quando nos diz: querer bem, bendizei aqueles que vos maldizem. Porque se eu não consigo ser benevolente através da ação, eu posso ser benevolente através das palavras. Porque se a pessoa me xinga, porque se a pessoa grita comigo, eu não preciso xingá-la. Eu não preciso gritar dela. Se a pessoa fala mal de mim, me aponta o dedo em riste, eu não preciso falar mal dela, nem apontar o dedo em riste por ela, porque eu posso conduzir o meu verbo conforme convém a sã doutrina. Mas nós sabemos que muitas vezes é difícil a ação, as palavras, e Jesus nos traz uma terceira possibilidade. Orai por aqueles que vos maltratam e caluniam, que é a benevolência pelos pensamentos. Quando nós oramos por aqueles que são os nossos inimigos, por aqueles que não nos querem bem, então talvez seja a proposta mais factível para os dias da atualidade. Orar para os nossos políticos, orar para os criminosos, orar para aquele familiar difícil. Porque vejam, as pessoas hoje querem ir às forras, querem ir à violência, mas Jesus nos recomenda a benevolência, ação, palavras, pensamentos. Se eu não consigo através de palavras e de ações, eu posso ir através dos meus pensamentos, entabulando as minhas orações, as minhas preces. Daí, meus amigos, quando ligarmos a televisão e termos aquela raiva, aquela vontade que só nos faz mal, vamos orar. Vamos orar por aquele que hoje é o criminoso. Vamos orar por aquele que hoje é o nosso político e está lesando o erário. Vamos orar por aquele que hoje é o familiar difícil, porque também nós somos difíceis. Vamos orar por aquele que está na nossa sociedade causando problemas, porque também nós somos os causadores de problemas. Eu uma vez estava escutando uma prece lindíssima por doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. E eu escutava a prece e eu chorava, porque tamanha era a minha sensibilidade e, ao mesmo tempo, o meu aprendizado. Porque doutor Bezerra de Menezes dizia assim: Senhor, enquanto no mundo todos pedem por aqueles que sofrem a violência, eu hoje venho pedir pelos criminosos, porque poucos pedem por ele. Senhor, enquanto no mundo todos pedem pelos que são vítima das más políticas, eu hoje venho pedir pelos políticos, porque nós precisamos de bons políticos, de pessoas que pensem em saúde, em educação nas pessoas. Não adianta eu vibrar mal, mas eu posso orar. Enquanto no mundo todos pedem pelos obsidiados, eu peço pelos obsidiados, mas eu igualmente peço pelos obsessores,
porque igualmente são filhos de Deus. Daí a proposta da caridade, como nos disse Jesus, é bene volere, querer o bem, desejar o bem para com todos. Se eu não consigo em ações, se eu não consigo tal qual uma mãe que foi visitar o assassino do seu filho, eu posso, por palavras, evitar de devolver o mal com o mal, evitar de ficar xingando, mas se eu não consigo com ações e palavras, eu posso com as minhas preces. Oremos mais e reclamemos menos. Que nós possamos, através das nossas preces, construir o mundo do amor, ao invés de ficar destilando raiva, destilando divisão o dia inteiro. E a forma que a gente mais destila raiva hoje é nas redes sociais. Já pararam para pensar como estão os nossos posts? Porque se a gente quer saber de nós, procuremos saber aquilo que a gente posta nas redes sociais. Porque às vezes eu vejo posts de espíritas com tanta raiva, com tanta divisão, com tantos elementos que agridem reputações. Nós não estamos sendo benevolentes. Pelo contrário, nós estamos agredindo. E se a gente agride, nós nos distanciamos de Jesus e o Evangelho. A proposta é a convergência no amor. E continuam os bons espíritos dizendo: indulgência para com as imperfeições alheias. Quem acompanha as minhas lives, as minhas palestras, sabe que eu gosto muito da origem das palavras. Porque quando nós meditamos na etimologia, nós buscamos a significação profunda daquilo que um vocábulo traz para a gente. Indulgência. In quer dizer para dentro. Dulgência quer dizer tornar-se doce, tornar-se afável, compreensivo. Então, ser indulgente é ser doce para com as dificuldades dos outros, ser tolerante, ser paciente, ser compreensivo. E daí nós entendemos que ser caridoso é olhar para o outro dentro daquilo que ele possui de nobre, dentro daquilo que são os seus pontos positivos. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, para achar defeito é fácil. Para chamar a pessoa de impaciente, de orgulhosa, de egoísta, é fácil. Porque muitas vezes isso resulta de um mecanismo de defesa do ego, da psicologia. Eu estou estudando psicologia, onde nós projetamos nas outras pessoas o que existe em nós. O ponto do cristão que nós devemos ser é quando nós começamos a achar as qualidades. Porque todo mundo tem um lado positivo. Todo mundo é essencialmente bom. E, nada obstante as pessoas tenham seus aspectos negativos, o nosso dever é achar aqueles pontos que ornam a sua personalidade. Porque as pessoas são honestas, as pessoas são corajosas, as pessoas são bravas. Eu fico pensando aqui dentro do meu lar, e eu falo isso porque hoje é dia dos namorados. Eu e minha esposa estamos juntos desde 2003. Começamos a namorar em 2003, nos casamos em 2011. Quando ela olha para mim, se ela fosse ver os meus vícios, as minhas dificuldades, as minhas coisas ruins, talvez ela não me suportasse, porque eu tenho muita coisa ruim. Mas a minha esposa coloca os óculos do amor, coloca os óculos de quem olha para o marido dela e vê os aspectos positivos. E eu procuro fazer o mesmo. E daí, nesse processo de nos enxergarmos naquilo que é bom e aquilo que é ruim, a gente vai se trabalhando, a gente vai se ajudando, nós vamos sendo indulgentes uns para com os outros. Ser indulgente, então, meus amigos, é ver o positivo e naquilo que é negativo, ser compreensivo. Porque eu também tenho as minhas dificuldades. Eu também tenho as minhas dores, eu também tenho as minhas frustrações e não estou no direito de apontar essas mesmas dificuldades nas outras pessoas. Porque no mundo, muitas vezes, as pessoas se portam tal qual macaquinhos. E me permitam a metáfora. Sabem como é que o macaco age? Ele senta em cima do seu próprio rabo para falar dos defeitos das outras pessoas. Mas observem, ele só faz isso porque ele não está vendo os seus. E diz Humberto de Campos, o escritor notável, o espírito dos contos, dos apólogos, das crônicas, num livro memorável chamado Cartas e Crônicas, numa página intitulada Treino para a Morte, que nós devemos nos acostumar com as pessoas chatas. Tolerar as pessoas que nós não gostamos, porque muitas vezes,
igualmente as pessoas nos acham chatos e fazem todo o esforço por conviver conosco. Ser indulgente, então, é isso. É ter essa sabedoria de viver no mundo, vendo os aspectos positivos e compreendendo com tolerância aquilo que não é tão bom. Sabem por quê? Porque mesmo aquilo que não é tão bom tem uma utilidade. E eu quero contar uma história da sabedoria oriental para que vocês possam meditar. Porque um homem, todos os dias, ele levava 2 baldes, pegava num regato e ia subindo ladeira acima para molhar os canteiros do seu senhor. E aqueles canteiros davam as mais bonitas flores que, ao final das estações, ornavam a propriedade do seu amo. Dia ia, dia voltava, quando numa determinada oportunidade ele viu que um dos baldes estava furado. E todos os dias ele chegava com um balde cheio e com o outro com balde pela metade. Ao invés de reclamar do balde com água pela metade, ele continuou, gostando do balde que chegava cheio, gostando do balde que chegava com água pela metade. Mas um dia, o balde, conversando com aquele que o carregava, disse assim: me jogue fora, eu não sirvo para nada. Todos os dias você carrega um balde cheio e molha os campos do seu senhor para que nasçam as mais belas flores, e eu chego com balde com água pela metade. Eu não tenho a serventia para o seu trabalho. Me jogue fora e me compre outro. Ao que o homem simples que carregava o balde lhe disse: tu observas os caminhos por onde nós estamos passando? Com esse furo que vai drenando água por você, além de molhar as flores do meu amo, eu venho molhando as flores do caminho. Então observe, nós estamos fazendo o trabalho de dar flores pelo caminho. Valorize-se. Saiba que você é bonito e tem o seu valor por aquilo que você representa. E por que eu conto essa história? Porque todos no mundo somos baldes furados. Nós temos os nossos defeitos, nós temos as nossas imprecisões, mas nós somos filhos de Deus. Nós temos o nosso valor. O grande concerto do universo, cada um toca o seu instrumento. E quando falta um de nós, a orquestra fica incompleta. Quando olharmos então para outra pessoa, que é um balde furado igual a nós, não apontemos o seu furo. Lembremos do nosso furo e sejamos compreensivos, sejamos tolerantes, sejamos indulgentes. Porque isso é uma forma de caridade conforme entendia Jesus. Caminhando, então, da benevolência para a indulgência até chegar no perdão. Porque perdão é o máximo da caridade. É o grau máximo da disposição íntima em ser caridoso. Ah, Rafael, mas perdoar? Como assim perdoar é ser caridoso? Eu achei que ser caridoso é quando alguém na rua me pedia um dinheiro porque está com fome, porque está com necessidade, e eu tiro da carteira e dou para ele. Já pararam para pensar que quando eu faço isso, eu estou ajudando, mas eu estou dando pouco de mim, porque aquele dinheiro não vai me fazer falta. Vai ajudar muito aquele que precisa de um prato de comida, que precisa, às vezes, de uma roupa, mas de mim eu estou dando muito pouco. Agora, quando eu perdoo, eu estou abrindo mão do meu orgulho, do meu egoísmo, para entender que a pessoa que me ofendeu, ela terá o seu ajuste com a lei divina, mas, em verdade, ela está me ajudando a me aprimorar, a testar a minha fidelidade a Jesus, a testar que eu estou no mundo para vencer as minhas imperfeições. Então, eu quero agora que vocês guardem uma frase que eu vou propor. Quando nós perdoamos, nós estamos dando um presente para nós mesmos, ao invés de dar um presente para outra pessoa. E por que isso? Porque o nosso perdão não faz a outra pessoa correta. A outra pessoa terá que se ajustar perante a lei de causa e efeito, terá que se reaver perante as leis cósmicas, mas nós que perdoamos, ganhamos paz. Ganhamos alegria, ganhamos saúde de viver e seguimos em frente. A disposição, então, de perdoar nos liberta. Daí dizer que o perdão é libertador. O perdão nos restaura a saúde, o perdão nos coloca como cidadãos no mundo que conseguimos nos elevar. Por isso ele é conhecido como uma forma de caridade. E para que nós entendamos isso,
Eu gosto da etimologia das palavras, mas igualmente gosto das histórias. Sou quase que um contador de histórias em todas as palestras, porque um dia voltamos à cidade de Pedro Leopoldo para lembrar de Francisco Cândido Xavier, que adorava os animais, que adorava o contato com os cachorros. E ele teve vários cachorros. E ele, todos os dias, após as suas tarefas do dia, a sua tarefa da mediunidade, a sua tarefa de atender as pessoas em necessidade, ele chegava tarde em casa e ainda ia cuidar do seu cachorro, que era a grande companhia dos seus dias. Mas um dia o cachorro adoeceu. E esse cachorro doente dava muito trabalho a Chico, que chegava cansado e ainda tinha que se desvelar para dar comida, para dar remédio, para ficar um pouco com o cachorro. A vizinha do Chico olhando tudo aquilo por cima do muro. Coitado do Chico. Trabalha na Fazenda Modelo, trabalha na mediunidade, lá no Grupo Espírita Luiz de Gonzaga, ainda chega em casa tarde da noite para tomar conta do cachorro. Eu vou resolver esse problema. E ela, quando o Chico estava fora durante o dia, foi lá e deu veneno para o cachorro. O cachorro morreu. Chico chegou em casa de noite, mas sentiu uma dor, as lágrimas rolaram nos seus olhos. Ele enterrou o cachorro, ficou muito triste. A irmã do Chico, cerca de um mês depois, ficou sabendo que o cachorro não tinha morrido de causas naturais. Como se diz no interior, ele havia morrido de morte matada. E que quem havia feito aquilo era a sua vizinha. Vocês acham que Chico Xavier não teve raiva? Teve raiva. Ele ficou assim com, me permitam a brincadeira, com um ódio fraterno da sua vizinha. Mas ele guardou aquele sentimento e ficou mareado, ficou triste, mas não fez nada. E o benfeitor Emmanuel, vendo que ele guardava aquele ressentimento, guardava aquele rancor, aproximou-se dele. O que se passa, Chico? Mataram o meu cachorro, Emmanuel, e eu não consigo mais. Eu estou vendo. Você não consegue se concentrar mais, você anda aturdido, os seus chakras estão em desequilíbrio. Olha, Chico, continuando desse jeito, eu não consigo nem me aproximar, nem os benfeitores, para a gente continuar na tarefa da psicografia. E o que você me propõe? Eu proponho que você procure saber o que a nossa irmã, a sua vizinha, gosta. Dá-lhe o melhor presente. Dá-lhe a coisa que ela mais precisa na vida. E, Chico, olha, tem alguma coisa errada. Ela mata o meu cachorro. Ela me fere. E você vem me pedir para que eu compre um presente e dê para ela? Chico, quem está com ressentimento é você. Quem está padecendo pela falta de perdão é você. Quem está em desequilíbrio é você. E esse aconselhamento não é meu. Esse aconselhamento é do mestre. Perdoai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos ofendem e caluniam. E Chico procurou saber o que a mulher mais gostava de costurar. E vocês pensam que Chico tinha dinheiro? Era muito pouco. Era um escriturário de uma fazenda modelo, uma área rural em Pedro Leopoldo. Ele foi na loja e viu o preço. Gente, ele precisava de umas 3 encarnações para pagar aquela máquina de costura. Mas ele lembrou-se dos conselhos de Emmanuel, comprou a máquina. Ficou endividado, fez aquele carnê, porque na época não tinha cartão de crédito, que a gente divide em 10, 36 vezes, era o carnê que a gente tinha que ir na loja todo mês e pagar. Pegou a máquina, foi até a casa da mulher. Minha irmã, eu vim te dar um presente. Mas por que, seu Chico? Porque você é uma pessoa tão boa. Porque você é uma pessoa tão especial e deu o presente. Quando deu aquele presente, a mulher foi até ele e abraçou. E daquele abraço, era como se Chico extirpasse, tirasse do seu peito, tirasse do seu chakra cardíaco aquelas energias em desalinho, aquele ressentimento, aquela energia em desequilíbrio da falta de perdão. E ele ficou em paz, ele ganhou saúde. Emmanuel se aproximou. Chico, agora você está bom para voltar para o trabalho. Pois é, Emmanuel, eu estava ressentido. Nós precisamos perdoar, porque o perdão é uma caridade. E assim termina a história. E nós entendemos em a questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendeu Jesus. BIP, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas.
Não que a caridade material não seja importante. Ela é importante, porque nós damos coisas, mas a caridade moral nós damos de nós mesmos. Nós renunciamos ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, para fazer o bem a todos, mesmo aqueles que nós não gostamos. Para ser indulgente com as imperfeições das outras pessoas, porque nós também temos imperfeições. Para perdoar, porque quando perdoamos, quando nós nos livramos do ressentimento, o ressentimento é um tóxico que faz mal a nós mesmos. Nós nos elevamos ao encontro de Jesus, aos altiplanos da vida, para ter saúde, ter paz, ter alegria de viver. Já conversamos aí cerca de 30 minutos, agora eu quero ir para o bate-papo, porque nas conversas, nas perguntas, nós conseguimos interagir de uma forma mais profícua. Muita paz e muito obrigado. Nós estávamos aqui embevecidos com a sua palestra, eu podia ficar até mais meia hora por caridade, que nós ficaríamos felizes da vida. Mas, já que você parou, vamos realmente a esse momento de pergunta, de troca de ideias. Aí fica aí o convite ao pessoal fazerem suas perguntas, trazerem suas ideias para a gente dinamizar aqui o debate com o Rafael. Enquanto eles não fazem, Rafael, deixa eu dar aqui uma boa noite a algumas pessoas que chegaram depois, e aí eu vou para uma pergunta que eu tenho aqui. Nós paramos em Fernanda, vamos a Maria Aedja Tenório. Bem-vinda, Maria Aedja Tenório. Deus te abençoe, obrigado pela presença. Que mais? E a Júnior, que está aqui também presente. Bem-vindo, bom tê-lo aqui conosco, me parece que é a primeira vez, sinta-se abraçado aqui pelo canal Roteiro Espírita. A Wanda Ferrer, nossa companheira amiga, nossa parenta lá de Tupã, São Paulo, bem-vinda mais uma vez, Wanda, bom tê-la aqui, e a nossa amiga Ivone de Fátima Silva, que está aqui conosco. Confesso que eu não me lembro se você já esteve aqui com a gente, mas estando ou não, é bom estar aqui com você, que bom, obrigado pela presença. Aqui já tem algumas questões que já apresentaram, gostando do seu trabalho, mas tem uma pergunta que você foi desenvolvendo durante a fala que me trouxe essa curiosidade. Com relação ao BIP, e você conseguiu desenvolver muito bem essa ideia de como Jesus entendia a caridade. E aí eu lhe perguntaria, como uma provocação, como você vê essa questão do BIP no atual momento pandêmico no qual todos estamos, em particular no que se refere ao nosso país, e queria que você adentrasse também um pouquinho, Rafael, nessa questão do BIP dentro das casas espíritas. Queria até saber qual é a sua militância dentro da casa espírita, onde você atua, mas que você pudesse falar como é que você, que deve ter uma participação mais efetiva nas outras casas da sua cidade, do seu estado, como é que você vê essa questão do BIP entre nós espíritas? Bom, trabalhar o BIP no momento que nós estamos vivendo. Esse é um momento de pandemia, é um momento de recolhimento dentro dos nossos lares, mas, sobretudo, um momento de nós repensarmos os nossos passos, ressignificar as nossas atitudes. Porque, vejam, muitas pessoas já desejam um novo normal. Mas será que o novo normal que a gente quer construir é o velho normal? O velho normal dos erros, do egoísmo, do orgulho, de nós vivermos as turras uns com os outros? Porque um vírus invisível a olho humano, ele veio, trouxe muita dor, trouxe muita dificuldade, trouxe muita desencarnação, e eu me solidarizo com todas as pessoas que tiveram entes que retornaram ao plano espiritual, mas a função dessas pandemias, a função desses cataclismos, quando nós abrimos o Livro dos Espíritos, em sua questão 737, é para alavancar o nosso progresso, é para que o homem se transforme moralmente. Então, nós estamos nesse período de nós mirarmos o futuro não só na transição do nosso planeta, porque muitos têm falado, e é bem verdade, na transição planetária da Terra. Mas essa transição, ela precisa da nossa transição pessoal, de nós nos fazermos pessoas melhores, vencer aquele homem velho para ser um novo homem em Cristo. Então, quando pensamos no BIP, o BIP é a renúncia do meu egoísmo, do meu orgulho,
para dinamizar a minha estada ao mundo. Porque quando eu penso benevolência para com todos, como é que a gente agia antes, Robson? Será que eu amava todas as pessoas? E eu digo aqui amar, não é amar da mesma forma que eu amo a minha filha Clara, de 3 anos, que eu amo a minha esposa, que eu amo os meus familiares. É renunciar à vingança, é renunciar às brigas, é renunciar a viver as turras. Ou será que nós nos dividíamos em muros, nos dividíamos em facções? Porque as pessoas estavam no mundo quase que vivendo em grupos. De um lado, o grupo da esquerda, do outro lado, o grupo da direita. De um lado, o grupo que é da comunidade, de outro lado, o grupo que é da Zona Sul, das zonas mais ricas. De um lado, o grupo que é protestante, de outro lado, o grupo que é católico. Quando nós pensamos em benevolência, é nós começarmos a fazer essas curvas de fraternidade, de união, de tolerância, nós nos unirmos mais no nosso propósito que é comum. Ou seja, a gente ter a nossa centralidade em Jesus, aprendermos a lidar com as diferenças. Porque hoje no mundo, as pessoas olham umas para as outras e se são diferentes, elas querem viver as turras, querem se tratar como adversárias. Mas a proposta de Jesus é que nós somos irmãos, que nós devemos querer o bem uns dos outros, que nós devemos construir aquele rebanho que Jesus nos disse que nenhuma de suas ovelhas iria se perder. Como viver a indulgência nesses dias atuais, nesses dias da pandemia? Quando olharmos para as outras pessoas, primeiramente as que estão dentro dos nossos lares, procurar saber que elas são filhas de Deus, procurar saber que elas estão num processo. Porque nós hoje queremos mudar as outras pessoas, queremos que elas ajam de acordo com a nossa vontade. Mas quando a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 17, no item 4, e Kardec nos diz, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Essa sua, Robson, é a minha, não é a sua, eu jogando para outra pessoa. Porque o espírita hoje ele quer ser coach. Os nossos irmãos internautas sabem o que é coach. Eu quero modificar a outra pessoa. Eu quero que a outra pessoa se melhore enquanto eu mesmo permaneço nos mesmos vícios. E isso é muito particular, porque a gente está fazendo o culto do Evangelho no lar, eu abro uma página, a paciência. A página não serve para mim. Eu digo assim, olha mamãe, essa página aqui parece que veio para você. Olha, essa página aqui, papai, parece que é para você, mas a página é para mim. Quando nós estamos na casa espírita e eu ouço uma palestra do Robson, o Robson nunca fala para o Rafael, fala para o amigo, fala para a namorada. Então nós devemos internalizar a mensagem e ser indulgente para com as outras pessoas. Porque Chico Xavier costumava dizer, o outro eu devo aceitar do jeito que ele é. Quem eu devo modificar sou eu mesmo. E trabalhar o perdão nos dias atuais é eu entender que papai e mamãe não são culpados de nada na minha vida. Que os governos, por piores que sejam, não são culpados de nada na minha vida. Que as crises da sociedade não são culpadas de nada na minha vida. Eu é que sou o responsável pelas coisas que me acontecem. Eu nasci no lar que eu precisava, eu tenho os pais que eu precisava, eu é que voto nos governos que me governam, eu é que elejo as pessoas com as quais eu convivo, porque a gente tende a jogar a culpa para fora, no mecanismo de transferência. Quando nós nos fazemos pessoas melhores, a gente tende a perdoar as pessoas, perdoar aqueles que nos circundam e construir ao invés de destruir. Então a proposta do BIP nos dias atuais é nós estarmos no mundo sem ser do mundo. É nós agirmos mais ao invés de reagir. É nós agirmos à feição do beija-flor. Porque há uma fábula oriental que nos diz que quando tudo pegava fogo, o beija-flor ia com um pequeno bico, tomava as gotículas e ia jogar no incêndio. E o elefante, olha, beija-flor, mas você acha que com essas gotículas você vai conseguir apagar o incêndio? E o beija-flor, eu estou fazendo a minha parte, eu estou agindo com benevolência, indulgência e perdão. Mas você com essa tromba grande, que poderia estar ajudando muito mais, só está falando. Então que a gente saia da postura do elefante, que não é benevolente, que não é indulgente, que não perdoa, e vá para a postura do beija-flor, que mesmo pequenino está sempre fazendo a sua parte. E o BIP dentro da casa espírita? Nós não podemos repetir nas nossas casas espíritas os mesmos erros
das religiões tradicionais. Porque nós somos filhos do protestantismo, do catolicismo, do judaísmo, e se deixar, meu amigo Robson, nós achamos hoje que nós somos a raça eleita. Achamos ou não achamos, gente? Vamos fazer essa análise de consciência. Porque a gente fala muito dos judeus, que eles se consideravam a raça eleita, mas tem muito espírita que acha que a doutrina espírita é a melhor. É a melhor para a gente. As pessoas não vão se tornar espíritas, os espíritos do plano espiritual não são espíritas. Quando a gente vê a frase de Leon Denis, numa obra notável, mais desconhecida, chamada Prática do Espiritismo, ele nos diz que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas representará o futuro das religiões. Esse futuro das religiões não quer dizer que todo mundo no futuro será espírita, mas as pessoas tenderão à proposta da caridade, à proposta da imortalidade, à proposta da reencarnação. Então, como nós devemos agir dentro da casa espírita? Parar de achar que eu sou melhor médium do que o Robson. Parar de achar que aquele palestrante... Nossa, ele falou mal hoje, né? Gente, ele passou uma semana preparando. Ele estudou vários livros para estar ali, mas hoje a gente quer gostar do que as pessoas falam. E às vezes a pessoa não tem tanto encantamento para falar, mas é um grande estudioso. Às vezes a pessoa não tem 1000 seguidores na rede social, mas está fazendo o trabalho dela com afinco, com desvelo. Então, como viver o BIP na casa espírita? Parar de competir. Parar de buscar só os aspectos da intelectualidade para voltar naquilo que Bezerra de Menezes nos conclama: viver a fraternidade, viver o amor. Ao invés de julgar o meu irmão da casa espírita, porque às vezes eu julgo. E você sabe como é que espírita faz fofoca, Robson? É uma coisa interessante. Porque espírita, quando quer fofocar, ele te cutuca com o ombro: nós precisamos orar por Beltrano. Sai de baixo, porque vem um rosário de fofocas. Porque fulano está indo em tal lugar, porque eu vi uma foto no Facebook. Gente, o nosso compromisso é com a nossa vida, é com a nossa mudança. O outro é o que ele consegue ser. Então os médiuns, os oradores, os trabalhadores erram como nós erramos. Nós devemos ter para com eles um senso de respeito, um senso de fraternidade. Casa espírita é casa de Jesus. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém manda em ninguém. Nós somos parte de uma mesma família para trabalhar juntos para Jesus. Perfeito. Melhor resposta não poderia ter sido. Antes de nós passarmos a uma pergunta aqui de Alberto, da sala de estudos Chico Xavier, queria dar uma boa noite ao nosso amigo Edmilson Dória da Silva, que é de lá de Santo Amaro da Purificação, aqui na Bahia. Bem-vindo, Edmilson. Bom tê-lo aqui conosco mais uma vez. Deus te abençoe. Leva um abraço, amiga, a todos os companheiros dessa cidade querida, que eu tenho um carinho especial por todos vocês, viu? Vamos lá, pergunta de Alberto, que também Edmilson e você deve conhecê-lo, também de Santo Amaro da Purificação. Me tira uma dúvida, Rafael. Bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça. Jesus se referia à justiça humana ou à justiça divina? Bom, quando Jesus enunciou o Sermão da Montanha, dentro do Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, há aquelas que são consideradas as 7 bem-aventuranças que nos falam de virtudes e as 2 bem-aventuranças que nos falam de perseguição. A primeira bem-aventurança que nos fala de perseguição é exatamente essa. Bem-aventurados aqueles que sofrem pela justiça, bem-aventurados aqueles que sofrem todo tipo de percepção, de perseguição, porque deles é o reino dos céus. A que tipo de perseguição que Jesus nos fala? A todo tipo de perseguição quando nós estamos no caminho do bem. Porque quando nós nos dispomos a seguir Jesus, levantam-se adversários. Adversários encarnados, adversários desencarnados. Levantam-se aqueles que no nosso passado, um passado infaustoso, um passado onde nós fomos inquisidores, nós fomos reis, nós fomos cruzados, nós fomos aqueles que dilapidamos as coisas públicas, aqueles que maltratamos as pessoas. Epa, você vai seguir Jesus, mas eu te conheço de ontem. Adversários desencarnados. Mas também se levantam os adversários encarnados. Rafael, ontem estava no bar, hoje está na casa espírita. Rafael só gostava de ir para o Maraca, de fazer todo tipo de, vamos colocar assim, de coisa errada, porque as pessoas gostam de nos julgar. Agora está nessa profecia de fé.
porque as pessoas não entendem os nossos propósitos. Jesus nos disse que se quiséssemos ir até ele, que nós tomássemos a nossa cruz, que nós renegássemos a nós mesmos e que nós o seguíssemos. Porque todo aquele que quisesse se exaltar seria humilhado. Todo aquele que quisesse se humilhar seria exaltado. Todas as vezes, então, que nós nos propomos a ir pelos caminhos do Evangelho, se levantarão inimigos. Mas não temamos os inimigos, porque eles não podem nada. Eles podem qualquer coisa contra o corpo físico, mas contra a alma imortal, eles nada podem. Sigamos em paz. O nosso objetivo é não nos tornar inimigos de ninguém, porque esse é o problema. Quando nós deixamos de receber os dedos em riste e começamos a apontar, aí o problema está em nós. Mas quando as pessoas nos apontam o dedo em riste, nós estamos sendo testados na nossa fidelidade a Jesus. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de Fernanda, que vai ser a nossa penúltima, em que ela questiona o seguinte: na sua visão, Rafael, Emmanuel não forçou a barra, aspas, por não ter deixado Chico Xavier lamentar a tristeza da perda do animal? Será que ele não foi tão rigoroso? Olha, minha amiga Fernanda, eu agradeço a sua participação, eu agradeço a sua pergunta. A gente tecer esse tipo de comentário num episódio que é tão comentado no movimento espírita, talvez seja difícil. Muitas pessoas olham para o benfeitor Emmanuel e colocam uma rigidez nele, ou às vezes uma postura muito imperativa, sacerdotal, que eu não consigo ver. Porque nós, no mundo, ainda temos aquela postura, às vezes piegas, às vezes de mais sentimentalismo, mas Emmanuel costuma ver as coisas do alto. É tal qual aquele que nós estamos na planície, conseguimos ver uma determinada distância. Emmanuel, como já está no alto do monte, consegue ver as coisas com mais amplidão. Eu não sei quais aspectos que Emmanuel estava divisando naquele momento. Eu não sei se ele estava vendo uma possível queda da vibração de Chico ou um possível esmorecimento da sua atividade por conta dele abrir flanco para um ressentimento, para uma falta de perdão. Talvez eu, com a minha filha, não agisse com tal rigor, no meu ambiente de trabalho, mas em se tratando de Emmanuel, da sua elevação espiritual, da sua elevação moral, o que eu posso dizer para você é o seguinte: ele estava vendo aspectos que eu hoje não consigo ver. Então eu não o considero rigoroso nem imperativo. O que eu sei é que ele e Chico vieram ao mundo para escrever mais de 400 livros, que não poderia se perder por conta de um ressentimento, por conta de um cachorro. Então eu vejo que ele agiu da forma como deveria agir e que eu ainda não consigo entender. Muito possivelmente, essa questão também tem muito a ver com a nossa própria realidade de avaliação, né, diante dos fatos que acontecem, a forma como, às vezes, nós somos, digamos assim, permissivos em relação a determinados comportamentos de um de outro, e que quando a gente vê um espírito da estatura moral de Emmanuel com essa, aspas, rigidez, essa rigorosidade em relação ao seu tutelado, a gente acha que ele realmente é muito implacável, muito rigoroso, muito general. Até mesmo na casa espírita, a gente usa muito dessa expressão, pelo menos aqui na Bahia, viu, Rafael? É um general. Eu me lembro que na reunião mediúnica na qual eu participava e ainda participo, uma das coordenadoras tinha muito as pessoas falavam muito isso dela, assim também como em relação a mim. Me lembro aqui a coisa do general, porque você, quando quer ir muito dentro da risca, daquilo que está estabelecido pelas normas, as pessoas acham que você é muito rígido, que você é muito autoritário, tem essa coisa. E quando você abre demais, torna-se o chamado laissez-faire, né? Aquela coisa de que cada um quer fazer a sua maneira, e você termina perdendo o que é essencial, o que é importante. Talvez na tarefa de Chico, o mais importante, apesar do amor, do respeito, né, do carinho do animal, tinha uma tarefa que estava sendo deixada de lado, talvez, possivelmente, por conta desse sentimento que ele já vinha nutrindo já há algum tempo. Então, eu achei isso bem legal, essa sua exposição. Eu queria só fazer um adendo. Os ouvintes devem saber que eu sou aqui de Niterói, da Sociedade Espírita Fraternidade, casa fundada pelo médium em tribuno José Raul Teixeira.
Desde 2003 eu estou nessa casa e eu estou até complementando a minha resposta para a Fernanda, que Fernanda hoje é uma grande amiga, está conosco a primeira vez, mas é uma pessoa que me ajuda, é uma pessoa que me dá feedbacks. E eu me lembrei de alguns fatos, porque todas as vezes que eu fui a Raul Teixeira, ele agiu comigo igual Emmanuel. Nunca me deu trégua, nunca me passou a mão na cabeça. Nunca, talvez tenha me secado uma lágrima, mas pelo contrário, com aqueles olhos verdes que parecem duas esmeraldas, ele olhava dentro do meu, você tem a fortaleza suficiente para vencer essa oportunidade. Nós temos metas a cumprir com Jesus que não podem se perder por conta desses acontecimentos. Sigamos em frente. E eu chegava em casa, nossa, como o Raul foi duro comigo. Será que as pessoas precisam ser tão duras umas com as outras pessoas? Hoje, quando eu já estou aí com meus 41 anos de idade, Raul Teixeira é a pessoa que eu mais agradeço, porque talvez se ele tivesse passado a mão na minha cabeça, como Emmanuel passou a mão, tivesse passado a mão na cabeça de Chico, eu hoje não estaria fazendo um trabalho que é pequeno, mas é o que eu posso fazer, porque o Raul um dia foi mais firme comigo. Então eu não vejo a postura de Emmanuel como a postura da inflexibilidade, mas como a postura do amor, rigidez, quando se quer construir um objetivo com Jesus. Perfeito. Eu queria só que você explanasse um pouquinho, Rafael, até por conta do tempo, com relação, já que nós demos tanta ênfase à questão do BIP, essa caridade mais moral, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você pensa da esmola mesmo, que é a pergunta de número 888 do Livro dos Espíritos. O que pensar da esmola, do seu ponto de vista? Teria alguma coisa que fosse dissonante em relação a esse BIP? Tá, vamos lá. Esmola seria a caridade material. Eu poderia abrir aqui o Livro dos Espíritos agora e ler essa resposta com vocês, mas talvez eu posso trazer alguns detalhes que eu colhi da minha vida mediúnica, da minha vida de palestras, da minha vida de estudos, mas, sobretudo, da vivência de ver o Raul Teixeira, de ver o próprio Divaldo. Eu acompanho quando ele vem aqui no Rio de Janeiro, porque uma vez fizeram essa mesma pergunta ao Divaldo Pereira Franco. E sabe o que ele respondeu, Robson? Meu amigo, quando alguém te pedir a esmola, se você quiser dar e puder dar, dê a esmola. Mas se você não tiver condição de dar, não puder dar, não dê a esmola. Mas olhe para a pessoa. Permita que a pessoa sinta que você está pelo menos a acolhendo naquele instante. Porque o grande problema, meu amigo Robson, é que a gente não dá a esmola, a gente vira a cara e a gente segue em frente. E a pessoa se acha uma excluída da sociedade. A pessoa se acha, me perdoe aqui o termo, o cocô do cavalo do bandido. Nós temos um dever com o ser humano, e esse dever chama-se dignidade. Nós temos um dever para com os invisíveis. As pessoas precisam saber que elas são parte da nossa humanidade. Se eu não tenho condição de ajudar naquele momento ali, ou se eu quero, Divaldo frisa muito bem isso, se eu quero, ao invés de ajudar um ou outro na rua, ajudar uma obra de caridade, ajudar uma outra instituição, que eu faça assim, mas que eu não negue àquele ser humano a condição de ser humano. Então vejam, se eu puder dar a esmola, que eu dê. Se eu não quiser ou não puder, que eu pelo menos transpareça um certo respeito por aquela pessoa. E não fique no julgamento. Ah, é vagabundo. Ah, eu vou dar dinheiro, ela vai tomar cachaça. Ah, eu vou dar esse dinheiro, ela vai comprar droga. Que nós fujamos aos julgamentos. Porque Jesus nos disse que da mesma forma que nós julgarmos, nós seremos julgados. Mas também que a gente não fique se culpando se a gente não der a todo mundo. Aqui no Rio de Janeiro, eu acho que na Bahia é da mesma forma. Se a gente for dar para todo mundo, chega no final do dia, a gente não tem dinheiro mais, é ou não é assim? Perfeito. Que a gente possa, no final do mês, fazer uma doação, que a gente possa dar dentro das nossas possibilidades e ser feliz com isso. Isso é o mais importante. Agora, o que a questão nos diz é o seguinte: qual a forma que a gente dá a esmola? A gente dá a esmola para ofender aquela pessoa, porque às vezes a gente está dando a esmola e joga a esmola naquela pessoa. Como que ela vai se sentir? Vai se sentir mal, porque ela vai se sentir humilhada. Ou a gente vai ao encontro da pessoa e acolhe. Então, o que vale são as nossas intenções. O que vale é a forma como a gente aborda a pessoa. E não como a gente pega alguns trocados que a gente tem dentro do bolso,
que não vai servir para nada, que não nos falta nada, e dá para aquela pessoa. Então, o que é visto na nossa esmola é tal qual Jesus nos conta na sua passagem da mulher que foi ao templo e colocou 2 moedinhas no gasofilácio, porque iam vários homens do templo e despejavam ofertas. Eram ofertas grandiosas, eram ofertas que sobravam, mas aquela mulher deu de si, deu as 2 esmolas, e Jesus disse que aquela caridade foi a que realmente importava. Então, que nós possamos dar mais de nós e não apenas fazer atos para ser reconhecidos ou para driblar a nossa consciência culpada. Perfeito. Melhor resposta não poderia ser depois do Livro dos Espíritos. Nossa gratidão, querido amigo Rafael Siqueira. Eu espero que seja a primeira de outras vezes que você estará aqui conosco participando desses momentos de troca. Por mim, eu ficarei até 11, meia-noite, mas nós já estamos um pouco avançados do horário e te agradeço. Queria que você fizesse as considerações finais, depois nos conduza-se na prece, mas antes eu queria dar 2 avisos aqui aos companheiros, agradecendo generosamente pela participação de todos os que estão chegando pela primeira vez, os que já nos acompanham há mais tempo, seja pelo Roteiro Espírita, seja pelo TV7, pelo canal TV7, enfim, que compartilhem esta live, que assinem o nosso canal, que divulguem esse trabalho de Rafael, que assinem o canal que ele tem, possivelmente. Vamos fazer com que as redes sociais conheçam mais o trabalho que a doutrina espírita vem expandindo através da mídia, das redes sociais, ok? E uma última notícia é que, se vocês quiserem receber a nossa propaganda, os nossos cards, fica aí o número do Roteiro Espírita, vocês receberem no celular, é lista de transmissão, não é grupo de WhatsApp, você recebe individualmente, assina e manda para a gente, quero participar de receber as notificações e a gente manda para vocês, tá bom? Nós estamos em campanha para a gente aumentar o número de participantes, de inscritos no canal, nos ajudem também, se inscrever no Facebook do Roteiro, Fernanda Linhares também já faz parte, nos acompanha pelo Facebook e outros tantos que estão aqui presentes. Então, obrigado, Rafael, obrigado a todos. Quinta-feira teremos uma nova live, dessa feita com o nosso amigo querido Paulo de Tarso, aqui da Bahia, e sábado também teremos. Então, nos acompanhe, porque tem muita coisa boa esse mês, gente vindo de fora, como é o caso de Rafael, que eu achava que era de Minas, me perdoe, eu coloquei no cartaz Minas, mas é do Rio, mas está tudo em casa, não tem problema. Então, obrigado, querido, e é com você. Suas considerações finais e depois você nos conduz à nossa prece de agradecimento. Eu acho que o Robson achou que eu era de Minas por causa da fala. O jeito de falar lembra muito mais Minas Gerais do que propriamente o Rio de Janeiro, onde o S é puxado. Não tem nem o sotaque. Agora, eu sou de Itapiruna, gente, norte do estado do Rio de Janeiro, quase Minas Gerais. E a minha esposa é de Minas, é de Governador Valadares. Então eu tenho muito mais o jeito de falar dos mineiros do que dos cariocas. Bom, o Robson falou no meu canal, eu não tenho propriamente um canal, eu tenho um canal aqui no YouTube onde eu coloco as minhas palestras. Essa, por exemplo, quando ele disponibilizar no YouTube, eu já baixo e já coloco no meu também. Quem quiser se inscrever, o meu nome todo, Rafael de Amorim Siqueira, tá lá. Todas as palestras que eu já fiz, todos os lugares em que eu compareci, que eu faço sempre com muito carinho para reverenciar Jesus, para reverenciar o Livro dos Espíritos e a proposta espírita. Quero terminar nas nossas considerações finais lembrando de Estevão, de Gesiel, no livro Paulo e Estevão, quando foi colocado nas suas mãos por Simão Pedro as anotações de Levi. E ele, abrindo as anotações de Levi, ele, meu Deus, tem em minhas mãos um tesouro que há de decifrar todo o enigma da vida humana. Então, o Evangelho de Jesus nas nossas vidas é esse tesouro. E essa palavra de Gesiel foi decantada por um senhor que hoje tem 94 anos, e eu escutava na concha acústica da UERJ, uma das palestras mais bonitas que eu ouvi dele, Divaldo Pereira Franco, quando ele falava que quem encontrou o Espiritismo não encontrou o mapa do tesouro, encontrou o próprio tesouro. Então eu me lembrei de Gesiel encontrando o Evangelho de Jesus, e agora Divaldo Pereira Franco falava que o tesouro era o Evangelho de Jesus,
mas trazido pela veneranda doutrina espírita. Meus amigos, estamos em dias difíceis, estamos vencendo essa pandemia, mas nós temos uns aos outros. Nós temos Jesus, nós temos os benfeitores espirituais, nós temos um curso a fazer para a vida nesse roteiro de redenção, nesse roteiro de plenitude. Não percamos a esperança. Não percamos a alegria e, sobretudo, continuemos trabalhando. Ah, Rafael, mas vou trabalhar com o quê? Não há ninguém tão pobre que não tenha nada para dar, não há ninguém tão rico que não tenha nada para receber. Doe de si, doe dos seus melhores esforços, cumprimente as pessoas. Ainda não dá para abraçar, mas dá para cumprimentar, dá para ser um bom pai, dá para ser um bom filho, dá para ser alguém que trabalha com alegria e otimismo no ambiente de trabalho, porque o mundo só muda quando nós, essas pequenas fagulhas de amor, vamos nos mudando na nossa interioridade. Vamos construindo aquela corrente do bem. Vejam, eu estou em Niterói, Robson está aí na Bahia, nós estamos fazendo uma grande corrente de luz, porque se ligar à televisão, muito negativismo, muita notícia ruim, nós estamos construindo o belo. Estamos construindo o amor e do alto Jesus nos secunda os esforços. Pensemos nisso e não nos deixemos fraquejar, desestimular. Sigamos em paz, sigamos em frente. E vamos de uma oração de José Silvério Horta, um monsenhor, um padre, que encontrando Chico Xavier, lhe propôs um Pai Nosso, lá no Parnaso de Além-Túmulo, dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de infarto. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, no céu como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo mal. Dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos e passados escabrosos da iniquidade de Deus. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da tua luz. A vossa ideal igreja seja o altar da caridade, da benevolência para com todos, da indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, onde se cumpre em verdade o vosso infinito amor. Hoje, agora e sempre, Senhor. Um grande beijo, que Jesus nos abençoe e até a próxima. Gratidão, amigo, gratidão a todos os presentes, obrigado por essa bela exposição que você nos presenteou na noite de hoje. Com certeza teremos bis, tá certo? Obrigado a todos, vamos às nossas propagandas de hoje.